Se um dia eu imaginava uma coisa Eu dessa. não ia passar o plástico assim. Ou vai, puxa mais para baixo, mais para baixo. Não, isso. Mas aí tá bem difícil passar aqui, ó. Tá muito apertado. Espera, eu vou buscar uma mais velhinha para ti. Pega uma lá, porque essa Espera um aqui pouquinho. tá ao vivo já? Tá ao vivo. Voltamos então aqui com o Jornal da Manhã, nesta quinta-feira. Hoje estamos recebendo aqui o prefeito municipal de Canelinha, Moacir Montebella, que está aqui então aqui para falar um pouquinho sobre a situação aqui do município. Vai participar conosco também o Juliano Fitzen da entrevista. Prefeito, seja bem-vindo aqui à Canelinha FM. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. E nós vamos iniciar falando sobre esse momento difícil em que o Brasil vive. O município está vivendo, vai viver mais ainda com problema de saúde, problema de economia. Mas vamos falar um pouquinho sobre a situação do município. Nesse momento, nenhum caso suspeito, tivemos um caso positivo, já curado. Pelo menos o município está tendo bons números, né? Bom dia. Bom dia, Tomás, Ditzel, bom dia, comunidade de Canelinha. Estamos nessa fase complicada, difícil, acompanhando, fazendo a nossa parte, né? Dentro das possibilidades, dentro de nossas forças e também orientando a comunidade. Estamos próximos, né, a todos com informações para dizer que a gente juntos vamos passar por essa fase difícil, né, que a gente está enfrentando. Pois é, prefeito. Daí nós tivemos então um caso já curado, né? Sim. Para as pessoas entenderem também aí que o coronavírus em algumas pessoas ele pega mais fortes, em outras diferentes. E é uma situação em que o Brasil todo vai viver. Nós tivemos ontem uma morte de um rapaz de 39 anos do sul do estado que não tinha absolutamente nada. Nós tivemos uma menina aqui de 22 que já está curada. E assim vai ser, né? E assim vai ser. Porque você, claro que o ideal seria fazer o teste em todos, todo mundo. Você saberia quantos tem em Canelinha? Uhum. São João, Nova Trento, em todos. Só que você não sabe. Isso é o tipo é misteriosa, né? Aliás, você teve um caso positivo, mas você pode ter muito mais casos positivos. Só que não existe teste para todos. Esse segredo, essa coisa que você não vê, esse fantasma que é essa doença, é que te leva às vezes à dúvida. Vamos liberar? Não. Não, mas só temos um caso. Será que só temos um caso? Um caso positivado, comprovado. Será que tem tantos outros casos que não foi por falta de teste que você não conhece? Então fica essa dúvida. Às vezes você não sabe até como decidir. E nós tivemos, só para terminar esse assunto aqui da situação que o senhor levantou aí de casos, ontem, por exemplo, o prefeito de Florianópolis aí, Jean Loureiro, citou que Florianópolis hoje, se eu não me engano, daqui um pouquinho o Juliano traz os números corretos, tem aí cerca de 100 casos, eu acho, perto de 100. E ele acha que passa de 3 mil em Florianópolis. E é o que a gente sabe. Às vezes a gente não sabe, mas aqui em Canelinha o vírus está se espalhando. Isso aí. Nós tivemos ontem um caso também em Vidal Ramos. Quem é que ia imaginar, né, prefeito, que um caso chegaria em Vidal Ramos? Quem é que viajou lá? Ninguém viajou para fora do estado ou do Brasil. E chegou um caso lá, então, ou seja, nenhuma cidade vai escapar dessa situação. Transmissão comunitária. Uhum. Não tem onde você ter um caso positivado, pode ter outros em Vidal Ramos. Então aí você fica, será que tem, vamos abrir a indústria, vamos abrir o comércio, vamos fazer isso, mas só tem um caso. Mas será que é só um caso? Essa dúvida, essa falta de conhecimento de quantos somos e o que tem, é que leva a esse pânico, entendeu? Essa dúvida que você às vezes não decide. Por exemplo, Brusque decidiu em liberar tudo, e o outro já não libera, o outro, entendeu? Então tem muitos assim, deveria focar, né? Ter uma forma de pensar, né, abrangente e padrão, para que a gente não caia nessa, que é complicado, tem que ter calma, tem que ter direção. Uhum. O caso de Brusque, o prefeito está citando aí, nós tivemos aí em Brusque o prefeito Jonas Paes e também o vice Arivec que fizeram um decreto. Até eu tocar nesse assunto com o senhor. Porque tem pessoas que vão para a internet, né, prefeito, e não sabem a real situação. E quando vem um decreto do governador do estado, o prefeito tem que
acatar. Sim. O que ele pode só é restringir mais do que veio do governador. E nesse momento, que fique bem claro à população, né, prefeito, que não tem como o senhor decretar em abrir o comércio. Não tem legalidade para isso, né? Não. Claro que temos que respeitar o governo do Estado. E o governo do Estado respeita o governo federal. Deveria de ser essa linha. Uhum. Né? O próprio ministro da Saúde, ele determina que fechem, que se isolem, que fiquem em casa. Aí o governo do Estado vem dizendo que não. O outro libera. É complicado isso, é preciso ter padrões. Né? Então, esse é um problema muito sério que está havendo em função de conduzir essa situação difícil. Um diz uma coisa, outro diz outra, é obrigado a ter padrão. Claro que respeitamos o governo do Estado, a determinação dele. Esperamos que, segundo o Ministério da Saúde, o mundo olhe assim, sempre com um olhar firme na saúde, Organização Mundial da Saúde. Fique em casa, não transmite. Esse é o pensamento. O econômico até está em segundo plano. As pessoas acham que aí tem que ter, senão a economia vai estourar, ninguém tem o que comer, não tem. É preciso ter calma. O foco hoje é no vírus. Então é preciso não transmitir. Esse é o foco. Não adianta abrir tudo. Vai transmitir também. E depois o problema é muito sério. Porque uma coisa é quando você pega o vírus e tem a letalidade, tem a morte. Outra coisa é o sistema de saúde, que ele é obrigado a abrigar todo mundo. Isso tem que ter leite para todo mundo. A estrutura hoje que nós temos na saúde, ele não comporta, por exemplo, um estouro de muita gente doente ao mesmo tempo. Então o que ele faz? Segura. Mas nós já estamos aí um mês protelando. Enquanto isso vão se organizando, vão arrumando leitos, entendeu? Vão atrás um remédio. Muitos dizem que já tem um remédio que causa efeito bom. E assim a gente vai com o tempo, tem que ter calma, né? Durante esse tempo a gente não adianta estourar, não adianta abrir tudo, não adianta não, é preciso passar essa fase difícil. Porque o Brasil está começando, não está terminando. O mundo inteiro já estão aí com 1000 mortes por dia, é uma loucura. Aqui ainda a coisa não estourou. Eu até diria o seguinte, que agora é o momento de parar, agora é que é o momento de parar, porque o pior vem agora. Digo isso com a responsabilidade que se tem é só olhar. Você sente isso, é obrigado a falar isso. Agora as coisas tendem a piorar. Então você está fazendo o quê? Está abrindo? Não, então segura. Pelo menos mais um mês. Vamos ver onde é que isso vai. O econômico não tem problema. Isso aí se dá um jeito, o governo federal interfere e tal. Já está pagando um pessoal até 600, vai negociar com as empresas para evitar a demissão. 70% do 70%, 75%, 50% do ordenado. Isso. Ele vai segura, devagar. Vamos com calma, até passar essa fase difícil. Eu acho que a cada dia, hoje, está mais difícil do que ontem. Amanhã será mais difícil do que hoje. A tendência é piorar. Então tem que ter muita calma. Claro, autoridades que têm a responsabilidade de maior do que um prefeito da esfera, é preciso ele também pensar bem. Uma decisão dele também complica. Né? Não vou questionar aqui a decisão de um governador, mas o que se defende e como se olha é tudo, primeiro saúde, salvar vidas. Esse é o foco no mundo inteiro. Então, claro que é preciso, a economia também tem que se mexer. Mas só em função da economia começar a morrer gente, e aí daqui a pouco vai parar tudo. Que a tendência, muitos países pararam tardio demais. E pagaram caro por isso. Então, pagando caro por isso. Aqui a gente sente que piora. Agora, se tiver evidências que daqui a pouco as coisas vão começar, o nível da curva, como eles dizem, que começa a baixar, está sob controle, tudo bem. Aí, devagar, vamos liberando. Só que é preciso enxergar, sim, que as coisas agora que ficarão difíceis. Né? Então é muito complicado tu ter uma decisão dessa. Por exemplo, só para tu, é um exemplo pequeno, mas claro, da desorganização, da forma de ter um foco
padrão para tratar com isso. O governo do estado ainda não liberou. Mas Brusque, o prefeito liberou. Mas para. E o governo federal, ele luta e orienta para que tenhamos uma orientação sobre a saúde, vidas, e depois você até um foco econômico. Aí não vai levar a nada esse tipo de desencontro e de decisões. Pois é, o senhor fala aí de decisões, eu até vou citar esse caso de Brusque, que aí algumas pessoas devem ter acompanhado aí, daqui um pouquinho o Juliano também começa a participar aqui da nossa entrevista. O prefeito municipal de Brusque, né, nós falamos no início da entrevista, ele decretou a abertura do comércio. Veio o Ministério Público durante a madrugada, a Polícia Militar já tinha dito na noite anterior que cumpriria ordens do decreto do governador. Até inclusive, hoje de manhã eu ouvi um áudio, ouvi uma entrevista, né, do capitão da PM de Brusque dizendo que não é a vontade da PM fazer isso, proibir as pessoas de trabalharem, mas eles são obrigados a cumprir a Constituição, e um decreto de um governador hoje vale, é uma lei, uma Constituição. E também não cabe a um prefeito de uma cidade também decretar algo liberando, não tem como passar por cima do governador. E o prefeito tocou no assunto aqui, para quem assiste às entrevistas coletivas, ontem o ministro da Saúde falou, implorou novamente para que os governadores mantenham o isolamento social. O governador, né, prefeito, ele sinalizou que segunda-feira parece que ele começa a abrir o comércio de uma forma, e-comércio, a gente não sabe se bares também vão abrir, mas me parece que na segunda-feira começa a flexibilizar mais algumas situações, inclusive contra a vontade do próprio ministro, né? Mas é que a pressão popular está muito grande e as pessoas, às vezes, né, prefeito, não estão entendendo de que o pior está por vir. Aí as pessoas podem dizer, tá, mas por que então não fechou mais tarde? Não fechou mais tarde porque os países que adotaram essa medida de fechar mais tarde é onde está se complicando mais, né? Espero que tenham muita responsabilidade em decretar certas medidas que, né, sempre esperamos que as medidas que vêm sempre venham para o bem, né, para realmente proteger as pessoas, né. Mas esperamos aí, né, temos um ponto de vista sempre de saúde em primeiro lugar, mas vamos esperar os acontecimentos. Juliano? Prefeito, bom dia. Obrigado pela sua presença aí, nesse momento atípico aí, um pouquinho, todo mundo meio destemperado, com os nervos à flor da pele, mas até estávamos comentando aqui em off, que nunca imaginamos viver uma coisa dessa nesses nossos tempos, né, prefeito? Com a tecnologia tão em alta, com tanta coisa acontecendo ao redor do mundo, é roteiro de um filme de terror, né? O senhor, estávamos comentando aqui agora a respeito da ação do prefeito de Brusque, que peitou o decreto, né, do governo estadual. Como é que o senhor enxerga hoje, que a gente sabe que existe um clamor popular hoje nas ruas para que o comércio volte, tem muita gente com medo, né, de fechar as portas e fatalmente, se ficarmos mais aí 15, 20 dias dessa maneira com portas fechadas, alguma coisa de negativo infelizmente vai acabar acontecendo. O senhor, enquanto prefeito, enquanto autoridade máxima aqui do nosso município, o que o senhor teria a dizer para esses nossos comerciantes hoje que, independente do decreto ou até próprio dos fatos que estão sendo noticiados todos os dias, né, da necessidade de permanecer nesses próximos dias fechados, insistem na ideia de abrir o comércio, de trabalhar independente de portas abertas ou fechadas, mas colocando em risco as vidas, as suas vidas, as vidas dos clientes e com a possibilidade de disseminação, de jogar esse vírus para frente, né? O que dizer para eles nesse momento de dificuldade? É um momento complicado, mas eu acho que as pessoas elas têm que usar o bom senso, porque todo o foco hoje, toda a discussão é sobre transmissão do vírus. E dando total apoio para que as coisas parem por aí, a transmissão. Porque quanto mais você se movimenta, se aglomera, a transmissão aumenta. É simples isso. Então, eu acho que para fazer o papel do pensamento do governo, do Ministério da Saúde, que pede o isolamento, está vindo contramão a liberação do comércio. Mas isso é claro. Isso é óbvio. Não é hora agora, porque a coisa ainda não poderá piorar. Segura um pouquinho. O problema econômico, porque ninguém se aguenta, claro, porque é irritante ficar dentro de casa, é irritante não movimentar financeiramente.
Só que isso é uma responsabilidade grande, mas é de governo federal. Essa movimentação, essa proteção financeira, onde nos vai faltar, é de governo federal. É um programa, como todos os governos no mundo inteiro estão colocando dinheiro para daqui a pouco ativar a economia e tal. Então temos que ter calma. Porque não adianta também abrir, disseminar a transmissão, mas vamos colocar não canelinha, colocar o geral. Libera São Paulo, Rio de Janeiro, faça de conta que não existe nada. Onde é que nós vamos parar? Então claro que se fosse uma decisão, pararia o comércio, porque inclusive a indústria, muitas indústrias estão trabalhando, né, que é outra forma de se olhar. Mas o comércio, ele tem, eu sou repetitivo, mas tem a transmissão. Então eu acho, mas o governo estadual tem o seu poder e vamos ter que ir, né? Mas eu acho que deveria, pelo menos daqui a um mês, porque o pico ainda virá, a complicação ainda virá, mas isso é uma decisão do governo do Estado. Vindo, vamos acatar. A consequência dela, responsabilidade do governo do Estado, né? Mas é preciso ter muita responsabilidade num ato desse. Porque a pressão popular, ela não legaliza a vontade, às vezes. Por isso tem a autoridade, muitas vezes um prefeito fazendo coisas que de autoridade dele, que às vezes não tem a competência, mas faz. Então não pode ser assim. Então, por exemplo, Carlos Moisés, como governador do Estado, numa decisão que ele fizer, tem que ser muito responsável. Olhando essa pandemia, esse monstro que está aqui no nosso meio. Esperamos sempre que tenha um bom senso, que tenha uma responsabilidade, para que no ato desse as pessoas não pagarem caro. Porque muita gente está... É preciso dizer isso. A omissão, às vezes, do governo no lado econômico pressiona as pessoas a abrir o comércio, a abrir a indústria. Temos aqui problemas próximo a nós, municípios que estão demitindo em massa, que também poderia ter um pouco de calma. Porque isso é em conjunto, é por isso que eu digo, é preciso que todo mundo tenha a mesma forma de pensar, porque senão... E sobre as emissões, né, prefeito, o senhor citou aqui que o governo federal, inclusive, trouxe trouxe aí um projeto onde que o governo vai arcar com até 70% dos salários. Sim, para não haver demissão, né? Não, porque estão procurando saídas econômicas. Tem saídas econômicas. O governo ele emite, tem problema depois futuro de uma crise financeira, mas o mundo inteiro está nisso. Vem aí o FMI, vem o Banco Mundial, vem a própria ONU, vem todo mundo gastando para o mundo inteiro, entendeu? Vai ter uma ressaca, então isso é um segundo plano. Então está vindo soluções. Às vezes não são fáceis, mas está vindo. É responsabilidade do governo federal. O que não pode é, por exemplo, até quando se fala em Canelinha, ali, Vidal Rama, Jorge Hercino, municípios pequenos, que ainda a gente... Mas estamos falando, em tese, são grandes cidades como São Paulo, Rio. Como é que fica isso? Então é preciso ter muita calma, muita transparência de pensamento, muita responsabilidade na condução, porque daqui a pouco passa isso. Tudo passa. Então, nesse meio tempo, é preciso que todo mundo também participe para que a dor não seja tão forte. A demissão é uma dor forte. As pessoas vão sentir. Tá, então eu não vou demitir, vou pagar metade do salário e você vai para casa, e resguarda. O governo paga outra metade e assim vai. Então é preciso um esforço conjunto, que todos tenham o entendimento desse vírus, para que não se propague, porque hoje não é só a terceira idade, isso não é só o grupo de risco aí, são todos praticamente. Então, segundo a determinação do governo, vamos acatar, mas possivelmente acho que nessas alturas não é resposta. Perfeito. Estamos recebendo aqui alguns feedbacks aqui dos nossos ouvintes, apoiando realmente a decisão do isolamento social. O melhor para todos é o isolamento social. Aqui tem muita gente
compartilhando dessa nossa ideia, só que ele não tem como falar do assunto e não falar do impacto que isso vai trazer na economia. Sim. E mais especificamente na saúde, não só do município, mas do Brasil, né? A gente está vendo aí seguidamente o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, por posições diferentes, mas acredito que a grande preocupação é como o nosso sistema de saúde eventualmente vai funcionar ou vai ter a resposta nos próximos dias aí, que seremos a curva mais alta do vírus, né? Em Canelinha, apesar de termos até o momento os casos descartados, apenas um caso confirmado, mas o paciente já está curado. Se hoje nós tivermos por aí, eventualmente, Deus queira que isso não aconteça, mas alguns números de casos subindo, casos confirmados, como que está o nosso sistema de saúde do município hoje para receber esses eventuais possíveis pacientes? Nós estamos preparados, o hospital dispõe de alguns leitos, como é que estão essas ações da Secretaria de Saúde em um eventual caso confirmado ou tratamento aqui em Canelinha? Isso. Pensamento do governo do Estado. Os hospitais, por exemplo, Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, é de baixa complexidade. O que é isso? Nós vamos ter o mínimo, e estamos nos preparando para isso, para a internação. Que não tivemos assim uma resposta, eu digo, rápida, né, que não faça agora, hoje, sobre a estruturação desses hospitais. Fizemos uma reunião aqui com a comissão de crise e emergência, fizemos o levantamento de tudo que precisa ser comprado para o nosso hospital, adquirido, para que ele tenha um mínimo de... Hoje já tem, claro, mas aparelhar um pouquinho mais. Certo. Mais leitos, será todos os lençóis, fronhas luvas, máscara, os EPIs, principalmente os nossos profissionais que trabalham ali dentro, porque eles também vão receber as pessoas infectadas. Então estamos nos preparando para isso. Fizemos uma relação, se o governo não der resposta já, vamos adquirir, para que possamos ter a condição mínima de receber essas pessoas, como você está falando. Então, já foi feito, temos a relação. Como é que o governo olha essa situação? No município de Canelinha, vamos cá. Nós temos então o nosso hospital com condições de receber de baixa complexidade. A pessoa vem, se por acaso tiver o vírus, volta para casa, quarentena. Depois de 14 dias ele volta, não melhorou, ele vai ser internado. Certo. Internado aqui. Se você se complicar, ele será encaminhado, então, para algum hospital do governo do Estado, estadual, ou particular, mas que o governo estadual tem essa responsabilidade. Por isso está arrumando os leitos. Esse hospital de campanha parece que estão fazendo em Itajaí, estão se preparando para isso. Então, Canelinha tem condições mínimas de baixa complexidade para receber os pacientes. Estamos preparados para isso. Complicou, então a gente encaminha para um hospital de referência do Estado. Assim estamos procedendo. Perfeito. O governo federal assinou uma medida provisória em que libera e isenta a população de baixa renda de pagar a conta de energia elétrica pelos próximos 3 meses. Inspirado nessas ações que o governo está fazendo, como a isenção de taxas, isenção de pagamentos por um período, eventualmente, se os números e essa crise aumentar um pouco, existe a possibilidade do município também adotar medidas parecidas como essa para a população de baixa renda. Me refiro à questão da água, que nós temos o SEMAIS aqui, que é uma instituição daqui da cidade, mas eventualmente contas de luz, outros impostos. Existe a possibilidade de uma piora dessa crise, a gente adotar medidas parecidas aqui no município? Olha, nessas alturas, nessas condições, você sempre dá segurança aos mais vulneráveis economicamente. Então, se você sente essa situação, você não vai... Também não precisamos sair dizendo assim, é de graça, é 4 meses, 5 meses para essa patriatada. Não precisa disso. Não precisa esse lado meio exacerbado, até cheirando um pouquinho o vício da política. Não precisamos. Vamos ter a responsabilidade de conduzir isso para aqueles que não tiverem condições. Claro que a gente vai tomar uma medida para... não vamos pisar ninguém. É preciso caminhar, mas dentro das possibilidades, estou liberando sempre aquilo que as pessoas não têm.
inclusive não só a exigência de pagar, mas assim também o apoio que elas precisam, seja no remédio, seja na alimentação. Então, estamos atentos a isso. Com certeza, ninguém será prejudicado em termos de pagar a sua água. A luz parece que já foi liberada. A água, daqui a pouco, a gente sentindo que as coisas ficam difíceis. Também, se tu não fizeres agora, mas depois tu podes até anular o próprio pagamento, né? Com calma. Mas isso, cada coisa no seu lugar. Por exemplo, se você agora dá alimentação, você vai dar alimentação, mas com calma, organizado, né? Então, esses itens aí, dessa crise econômica, vamos dizer agora, nós estamos atentos para que a nossa comunidade, claro, não sofra com isso. Se puder isentar e até ajudá-los, que será o caso, a gente está aqui presente para isso, estamos bem atentos. Inclusive, essas reuniões que se faz com essa comissão de crise e emergência, sempre discutimos sobre tudo, tá? Então, estamos nos preparando. Só para te dizer que essa pergunta que você fez do hospital já foi discutido, já foi levantado tudo, já estamos pedindo. Inclusive, até vamos pedir equipamentos e muitos materiais para empresário, que eu sei que também está com dificuldade, mas se puder nos ajudar, né? Então, estamos nos preparando, talvez até já preparado em termos de hospital, ele tem uma estrutura já boa, para a gente já receber as pessoas, tanto que já recebemos. Entendeu? Então, isso a gente está atento. Do lado da saúde. Esse hospital já estamos equipando, já estamos comprando, só não compramos no afã de ganharmos esses, né? Porque sabemos que também a situação vai se complicar e teremos que ter recursos. Mas, dentro de uma semaninha aí, se não tiver, a gente já vai comprar e deixar equipado. Posso fazer mais uma, Tomás? Sim, à vontade. O ex-candidato a presidente, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante um tempo, ele deu uma entrevista onde, nas palavras dele, para o momento de crise, o ideal e uma das alternativas seria, a grosso modo, imprimir dinheiro. Não sei se o senhor já viu o seriado lá, Casa de Papel, onde os personagens imprimem dinheiro e tal. Porque já que estamos em estado de calamidade pública, não se tem mais orçamento, teto, então dispõe-se de um gasto que for necessário para cobrir o que está acontecendo. O que o senhor acha dessa medida? Você acha que é uma medida, o senhor enquanto prefeito, enquanto autoridade e trabalhando na parte da política, que o senhor acha que é uma ideia viável caso a crise se estenda e a crise econômica aumente um pouquinho, essa questão do imprimir dinheiro, injetar dinheiro no comércio para manter essas empresas, manter os empregos, é uma ideia viável? Isso aí leva à inflação, porque você emite dinheiro, sobra o dinheiro, as coisas aumentam. É simples assim, né? A grosso modo. O que você não pode é nessas crises, mas isso não é uma crisezinha, isso é uma coisa até desconhecida, que pegou todo mundo de surpresa e é preciso salvar vidas. O dinheiro não poderá ser problema. Ele não pode ser problema. Faltou dinheiro, imprime, tá certo. Daqui a pouco você pega um empréstimo aí de 10, 20, 50, 500 bilhões no Banco Mundial, até você reorganizar a sua economia. O que não pode, nessas alturas, é faltar dinheiro. Ele está certo, vamos imprimir. A inflação alta depois se controla, porque isso é um problema mundial. Está certo? Imprime. Não preciso comprar leite. Não, mas não tem dinheiro, então não compra. Como não compra? Compra. Tudo é possível. Você tem que fazer tudo o que seja necessário e obrigatório para salvar vidas. Não tem dinheiro, imprime. Se tem dinheiro, gasta o que tem e o que não tem. Pega empréstimo, não importa, não tem limites. A vida humana para salvar não tem limite. Ele só disse uma coisa que muitas vezes você faz isso fora de crise. Né? Quando tiver crise assim, de saúde, como estamos enfrentando, mas uma crise ou outra, nós tivemos inflação aí de 30% ao mês, 60% ao mês, é onde você imprimiu o dinheiro sobrou, a inflação foi lá, tudo subiu. Então, é uma posição, tá certo, o Henrique Meirelles. Não pode faltar dinheiro para o governo do Estado. Se ele precisa fazer 10 hospitais com 5 mil leitos, que faça. Não tem dinheiro, arrume e faça. Ele não tem outra conversa, ele não tem outra saída. Então você não sacrifica por um problema econômico, abrir tudo porque você não tem dinheiro. Isso é um pensamento errado. Me desculpe, mas é errado. A não ser que você
Deixa aí em segundo plano a vida das pessoas. Tá certo? Concordo com isso. Agora, prefeito, falando um pouquinho, o Juliano tocou no assunto importante sobre financeiro, né? A gente sabe que o comércio fechando deixa de gerar ICMS, o município perde um monte com isso, né? E aí começa aquela briga. Começa, por exemplo, o Juliano tocou no assunto importante, né? O Sim. governo federal já está aí isentando as pessoas de baixa renda de energia pelos próximos 3 meses. O governo vai bancar essa situação. O governo do estado também vem trazendo algumas ações também. O município, se abrir mão de alguns implementos, algum orçamento, né? A gente sabe que vai cair um monte durante esse ano aqui. Tem muitos municípios aí que vão ter problema financeiro muito grave, inclusive com folha de pagamento. O município hoje, de Canelinha, como é que está a situação financeira? Hoje, claro, estamos no começo aí, mas o que esperar de agora em diante? Tá, primeiro, nós toda prioridade é saúde. Já não gastamos mais em nada, a não ser recursos vinculados que vêm para a própria obra. Senão, deu. O ICMS, ele caiu 20%. O mês que vem cai 30%. Outro mês 40%. Vai faltar dinheiro. A gente sabe que vai faltar dinheiro. Não pode faltar para a saúde. Claro que não temos as condições e os recursos que tem o governo federal de emitir dinheiro. Mas aqui vai ser grave a situação. Só que isso é daqui a pouco, é para frente. O que você não pode agora é não gastar em função do futuro, vai ser complicado. Não, você tem que dar resposta às ações hoje. Então o município, até ontem, tinha que pintar uma escola. Imagina, eu disse, olha, vamos fazer aquilo, arrumar calçamento, o financeiro, o setor financeiro disse, segura, mas assim, tudo. Não se gasta mais em nada. Todo o dinheiro que entrar. Porque o governo federal, ele tem assim, ó, quais são as reivindicações que os municípios estão pedindo, ele certamente irá atender. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Dinheiro de governo federal. Então, claro que vai cair a arrecadação. Então, o governo federal se comprometeu a repor a perda que se tem no FPM e nos repassar igual o ano de 2019. Então, os valores serão os mesmos. Vamos supor, caiu em 50% a arrecadação do FPM. O governo repõe ao município 50%. Está gastando já dinheiro de emissão, ele já está repassando para o município. Governo federal, município. Agora tem o governo do estado, assim faz o governo federal também com o estado, o FPE, Fundo de Participação dos Estados. Ele também vai repor, ou recompor isso. Nós temos o ICM, que é o governo do estado com o município. Esperamos também ele tem que recompor isso. Porque você tem que ter o ritmo financeiro mínimo para que você toque. Então, se você não alcançou a arrecadação normal, porque está tudo parando, e você muitas vezes, por exemplo, aqui a água, o CEMAS é uma empresa redondinha, com a sua arrecadação, com o seu investimento, só que poderá ter um problema e não arrecadar. Como é que vão fazer isso? Vão recompor, com calma, isso aí se recompõe daqui a pouco. Com crise segurando, um empréstimozinho, vai depois. Agora não, gastar tudo onde se precisa. Então essa ressaca do problema financeiro, depois se arruma. O governo federal já está olhando dessa forma para os municípios do FPM, assim vai olhar para o estado. Então todo mundo tem que estar nesse barco, entendesse? Por quê? Para as pessoas não sofrerem muito. Então tudo em função de dar total apoio naquilo que se precisa. Falando nisso, quero aproveitar, Tomás e Juliano. Por exemplo, também, uma das grandes funções da coisa pública é a orientação. O nosso povo, muitas vezes, ele procura fazer as coisas através da internet, através dessa parafernália eletrônica e tal, mas ele não consegue. As pessoas simples, que às vezes não têm. Hoje, por exemplo, nós temos ali o centro da nossa assistente social, através da Bernadette Ossi, nossa secretária. Estamos nos estruturando para dar apoio, inclusive desse cadastro único, que é feito aqui, que o governo já tem. O governo já tem cadastro para tudo. Se quiser pagar, é só pagar. Ele tem do imposto de renda, que todo mundo, que quem declara e quem não declara. E assim tem o cadastro único aqui da assistente social. E assim vai, tem a Bolsa Família, então ele já tem. Mas nós estamos à disposição, a partir de segunda-feira. Infelizmente tem esses 2 feriados que a gente não possa dar atenção,
Dar atenção para as pessoas. Muitas vezes querem se cadastraram, não está lá, se cadastrou, mas não deu certo. Esse apoio para as pessoas, na elaboração do seu cadastro, muitas vezes que ele não recebeu dinheiro, você pergunta, por que eu não recebi esse dinheiro? Será que eu tenho direito? Será que não? Tem muitas pessoas que também não conhecem, não sabem disso. Muitas vezes faz o seu cadastro online e às vezes bateu lá e não deu certo. Aí ele não tem a quem recorrer. Então quero dizer à comunidade de Canelinha que o nosso assistente social, e ali estamos à disposição, com funcionários para atender as pessoas, na dúvida. Será que eu tenho direito? Não. Eu sei que a televisão está dizendo isso direto. Um amigo, outro ou vizinho poderá fazer para ele também, porque é simples se cadastrar. Mas dizer a todos que a gente está à disposição para orientá-lo, dizer se tem direito, se não tem, certo? É uma relação de governo federal com as pessoas. Eles não pediram essa assistência do município, para que tenha essa cadeia de informação, porque eles já têm realmente. Mas muitos poderão não receber, e o porquê que não recebi, ou eu deveria fazer isso, tinha um emprego e não tenho mais, e por aí, diversas. Então também estamos colocando à disposição essa equipe, para orientar a nossa população a respeito desse valor que eles teriam direito, ou não, dependendo da lei da restrição, mas se muitas vezes eles se sentirem prejudicados, ou então estamos lá à disposição para recebê-los, tá? A partir de segunda-feira, conversando. Posso fazer mais uma, Tomás? Sim. Eu, se me deixar aqui, eu vou perguntando bastante coisa para o senhor. Talvez não quero o colocar em uma saia justa com essa pergunta, mas é uma dúvida que se tem. Essa semana saiu a notícia aí de que um juiz federal, ele congelou a questão do fundo eleitoral, né? São 2,84 bilhões de reais, Sim. que esse ano vai ser destinado para medidas preventivas, ação da saúde. Há quem diga que essa medida vai acabar acarretando talvez a não acontecimento das eleições esse ano para prefeito e vereadores. Qual é a opinião do senhor? Vamos ter eleição? Foi uma boa medida? Acha que esse dinheiro realmente deveria ser revertido para questões de saúde? É mais importante no momento investir esse dinheiro na saúde e na estrutura dos hospitais do Brasil? Olha, vamos aí. O governo, segundo informações, ele já investiu 240 bilhões. Isso vai mais. Segundo as contas do Ministério da Economia, ele vai gastar em torno, nessa crise, de 800 bilhões. Em tudo. Pagamento de Bolsa Família, 49, outro é 50, as empresas, e assim vai. O 2,8, que é importante, porque são quase 3 bilhões. Então, o que um juiz fez? Ele bloqueou para usar esse dinheiro para a saúde, para o coronavírus. Vamos toda atenção para isso. Ele bloqueou. Que já para quem gastou 800 bilhões, 2,8 seria irrisório. O famoso dinheiro de pinga, né? Isso. Vamos, muito dinheiro, mas na comparação, o que ele fez? Ele disse, não, esse dinheiro aqui, então vamos gastar onde precisa. A eleição é uma coisa sagrada. Em 4 anos tem eleição. E, na minha opinião, terá que ter eleição. O povo tem que expressar a sua opinião. Só trazendo informações aí, essa semana o ministro Fux aí, que deve ser o presidente do TSE, Sim. já se mostrou favorável, inclusive, que ela tem esse ano. Mas Então, ele acha que ela pode atrasar, mas que tem assim esse ano. Ele é totalmente contra e tem junto com 2022 com governadores e presidente, enfim. Eu particularmente, já que me pergunta, eu sou contra a prorrogação. Tem eleição. Uma eleição até... Nós precisamos fazer uma eleição. Até não precisa gastar os 2,8 bilhões. É possível fazer sem custo, entre aspas. Entendeu? Uns defendem, outros não. Eu acho que a eleição é uma coisa sagrada. O cidadão foi eleito para ficar 4 anos. É 4 anos. 4 anos. Aí ele vai para aprovação comunitária. Até porque se eventualmente adiarmos ou cancelar alguma coisa assim, isso acaba com todo o planejamento que é feito por esses 4 anos de governo das administrações. Né? Eu diria assim, eleição é uma coisa sagrada, sabe? Vamos ter eleição. Por exemplo, se não tiver talvez em outubro, que tem em novembro, que tem em dezembro, aí
assume em janeiro. Né? É possível ainda fazer. Esperamos que também seja passageiro. Daqui a um mês, 2 meses aí, tá certo? Estamos esperando ainda o pico, a complicação. Estamos esperando o pior ainda, a tendência. Mas logo, daqui a 2, 3 meses, isso, né? Então eu acho que tenha tempo suficiente para fazer a eleição. Aquele bloqueio ali, ele foi mais... Ele não teria até muita razão de fazer. Porque o governo ele pode emitir mais 3 bi, como disse o ex-ministro. Ele pode, se é que emite 800, vou pagar 60, por que não bota mais 2 para a eleição? Né? Então foi mais. O senhor acha que isso veio muito na questão do clamor popular? É assim, isso, por ter dinheiro ali sobrando para a eleição, e tu sabes como é que está a comunidade com relação a político, parece que tudo está errado. E só lembrando, né, prefeito, que esse dinheiro também dificilmente vem para um município pequeno, né? Assim, Isso aí é difícil. Isso aí cai É isso aí. em São Paulo, Rio de Janeiro. Isso aí também, essa é uma estrutura um pouco viciada, isso. Mas que seja, onde é que tem dinheiro aí sobrando? Onde é que tem dinheiro? Tudo para coronavírus. Tudo para pagar o pessoal do cadastro único, esse pessoal que precisa. Todos os esforços, todo o dinheiro que você tiver, põe nisso. Põe nisso. Depois recompõe. Não, peraí, vamos ter eleição, então preciso botar 2.800. Bota, já que botou 800 na estrutura toda, não custa fazer isso, entendeu? Então, isso foi mais, essa decisão do juiz, foi mais nesse sentido. Quer dizer, vamos priorizar todo o dinheiro que tem. Aí o pessoal diz, para que dinheiro para político? Aí começa aquela crítica. Porque hoje tu sabes que, claro, a classe política está em baixa. É uma crítica generalizada. Massacrada, especialmente agora. Né? Isso, mas ele também vai precisar do político. O político não vai subir. Saiu a turma, vem a outra. E assim caminhamos. Com mais consciência e mais acerto nas suas decisões, você acerta para isso. Não só na política, como em todos os sentidos. Então isso aí, ele foi bloqueado, tiraram, vão gastar, mas acredito e sou a favor de ter eleições esse ano, que o governo, cara, recompõe. Não precisa tanto, disse, olha, estamos em crise. Tínhamos 2,8 bilhões. Então vamos gastar só 500 milhões, tá bom, porque não temos. O dinheiro agora sumiu, foi gasto tudo em função da saúde, sabe? E se faz com menos dinheiro. Claro que a crise também existe para isso, é para todo mundo abrir mão de certos privilégios que tem, de gastos que você acha que não precisa tanto, e cortar. Então já se aproveita isso. Mas com certeza será recomposto e terá eleições. E é bom lembrar, né, Juliano, que o prefeito se beneficiaria com isso, né? Caso ela fosse para 2022, o senhor se beneficiaria com isso. E o senhor tem uma oposição contrária, né? Eu digo um benefício, porque o prefeito, tem pessoas assim, não sei a forma como eles pensam. Porque quando diz assim, Tomás, você vai ser o prefeito, na festa da sua posse, você deveria ter um pouquinho mais de cuidado e não fazer tanta festa. Porque tu sabes que 4 anos te espera para também de decisão, de responsabilidade, de exigência de comunidade. As coisas não são fáceis. Ser um prefeito, ser um homem público não é fácil, o executivo. Seria aquele que faz, né? O outro, então, o legislativo, é base das leis. Porque as coisas não são fáceis. Então, o que eu acho? Essa renovação, essa de eleição, de propósito, é preciso fazer. Porque eu disse, Moacir, tem mais 2 anos. É mais 2 anos de preocupação, de porrete, entendeu? De crise. Que você pegará um país destroçado financeiramente, só que é preciso caminhar, é preciso andar para frente. Erguer a cabeça, de tomar decisões e tocar o barco, né? Mas eu acho por uma questão, assim, legal, né? Por uma estrutura, assim, de constitucional, vamos dizer assim, deveria de ter eleições. Isso é coisa sagrada. Eleição é sagrada. Então a minha posição aqui, sou taxativo em dizer que sou a favor da eleição esse ano. Em outubro, novembro ou dezembro, que seja esse ano. Já partindo aí para finalizar nossa entrevista, prefeito, então já que entramos aí no assunto político, nós tivemos aí algumas mudanças, né? Alguns secretários saíram para ser pré-candidatos, outros teve mudança, enfim, no primeiro escalão, né? Nesse meio desse coronavírus, o assunto é só o coronavírus nesse momento, o senhor já tomou alguma atitude, já
trouxe algum nome novo para o primeiro escalão, me parece que foi obras, CISAM e agricultura, né? Isso. São os três aí. Ou há conversações para a próxima semana alguém assumir? Como é que vai ficar a situação? Não, aqueles que se afastaram, né, para se descompatibilizar, desses cargos eu não vou repor o cargo. Eu vou levar sem ser o secretário. Até mesmo para diminuir custo. Diminuir custo e sempre tem na estrutura, seja do SEMAS, seja na agricultura, nessas secretarias, sempre tem uma estrutura que dá para tocar, né? Alguém. Então você pega uma pessoa ali que tem o jeito, lhe dá uma função, né, que não precisa ganhar como secretário, e ele vai levando. Porque agora isso também é passageiro, essa fase. Então, por exemplo, no SEMAS, então nós temos um diretor, que era o Eduardo, ele se desincompatibilizou, saiu. Ficamos com o diretor financeiro, que é o Daniel Roncaglio, diretor técnico de operações, que é o Vanderlei. Os dois tocam. Assim, numa conversa, entendeu? Cada um pega de um ladinho, então ele vai ficar vago. Esse cargo de secretário fica vago. Eu não vou... É até uma forma também de economizar, né? Porque você recompor alguma coisa política, não é hora agora. Agora não. Então levamos. Todas as três secretarias? Sim. No caso foi obras, CISAM e agricultura. São as três, agricultura. Né? É isso São aí. as três, então, que tiveram aí mudança, né? Isso. As três, não vou indicar secretário. Certo. Só para te dizer, vai ser tocado assim com o pessoal ali. Sempre vai ter um responsável lá para atender o Terá um população. responsável, mas não na condição, o responsável como se fosse um secretário. Só que também falei com a pessoa para ela realmente tolerar e tal, já que... E para que toque sem eu colocar mais... Não é hora. Não é o momento, né? Não é o momento, cara. Aí, É porque isso pode repercutir negativamente para o senhor. Não, e depois isso é uma coisa óbvia. Tu fazer aquilo que vai repercutir negativamente, tu sabe fazer uma coisa que tu já sabe que vai dar errado, então não faça. Porque também não precisa, o pessoal vai indo, né? Às vezes, claro, faz falta pela liderança do cargo em si, mas a gente também está perto. Então eu estou em contato lá atrás com o DMR, que é o Marzinho, né, que agora assumiu, que é o nosso patroleiro, mas tem uma vontade louca de trabalhar, está acostumado muitos anos na prefeitura, está ali. O que o Marzinho é? É o responsável agora pelo DMR, não é o secretário, mas ele ficou como responsável. Também ele entendeu essa tolerância aí e tal. E assim, com o Eduardo, né, que é o SEMAS, com a agricultura, o Tiago Leal, mas está tudo sob controle. Até mesmo porque, pelo menos, eu particularmente aí tenho conversado ultimamente com os últimos secretários aí que são da agricultura e também do CISAM, e são duas pastas aí, principalmente o CISAM, que deu um caminhamento muito bom à água, né? Nós não tivemos nossos problemas com água, então, principalmente essa pasta não há o que se gastar nesse momento com o salário de secretário, né? É porque assim, ó, o que toca a secretaria, nós temos que... Não é a pessoa, é a estrutura, é a política de trabalho. Então, se existe o cargo vago, é só acompanhar a política de trabalho. Então, o SEMAS, ele tem uma forma de tocar o SEMAS. Não é pessoal. Está pronto, né? Ele está pronto, ele é estrutural. Então, não é a vontade de uma pessoa, o outro chega e faz tudo diferente. É tocando. Então, a estrutura que, como o Eduardo tocava, o Vanderlei e o Daniel Roncaglio tocarão. É só tocar. Nos mesmos princípios de administração. Porque se a administração ficar ao léu, ficar à disposição da vontade de uma pessoa em fazer assim o assado, aí fica complicado. Então já são secretarias pré-determinadas do seu trabalho, é só tocar. Né? O trabalho que se fazia, agora eles tocam. A dificuldade a gente está aí como prefeito também, que a gente tem também tempo para isso, conversar com eles, visitar a comunidade, ver como é que está, mas isso é tranquilo. Prefeito, eu vou fazer uma última pergunta da minha parte. Eu sei que o senhor tem uns compromissos aqui, mas eu acho que é uma ponta importante que deve ser tocada. A gente vive hoje um clima muito apreensão, principalmente nas redes sociais, no que diz respeito ao que se fala, a opinião pública em relação a especificamente três pessoas. A figura do presidente Jair Bolsonaro, a figura do ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, e não tem como não falar do nosso estado do governador Carlos Moisés por conta das ações e da postura deles frente a essa crise. O governador foi muito criticado, vem sendo muito criticado, por ter já 2 semanas ter feito o chamado lockdown, né, que é a quarentena, parar praticamente tudo.
o governador, o presidente Jair Bolsonaro já vai na contramão disso tudo. E o Henrique Mandetta está no meio disso tudo, em embates diretos com o Bolsonaro, enfim. Na avaliação do prefeito Moacir, como é que o senhor avalia o trabalho e as ações do governador Carlos Moisés, do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Henrique Mandetta? É importante a opinião do senhor enquanto liderança, enquanto pessoa esclarecida, porque hoje em dia se fala muito de massa de manobra, as pessoas que por conta das fake news da internet não formam uma opinião e vão aquela famosa Maria vai com as outras, né? Molda a sua opinião de acordo com o que enxerga por aí. O senhor, enquanto prefeito, qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho dessas três pessoas, do governador, do ministro da Saúde e do presidente Jair Bolsonaro em relação à crise do coronavírus? O meu ponto de vista não seria assim com as três pessoas. Seria mais da estrutura de governo federal, estadual, porque o ministro da Saúde, que é a pessoa responsável em determinadas ações. O que deveria de ter? Harmonia entre os dois e o ministro. O que um governo federal tem que fazer, um presidente da República? Chama todos os governadores. Isso é uma coisa muito séria. E chama o ministro, claro, o ministro da Saúde. Quais são as ações a serem feitas? Não pode você um puxar para um lado e outro puxar para o outro. Você vê aí que tem pontos de vista diferentes de um ministro de governo federal, o seu próprio comandante, que é o Jair Bolsonaro. Não pode ter isso. Aí expõe o quê? Expõe o desmando, falta de liderança, a comunidade começa a enxergar isso, o povo brasileiro começa a presenciar isso, ele que espera decisões fortes, determinadas para nós conduzirmos da melhor forma possível, começa a se sentir insegura, não está bom, ele não se sente representado com bom senso, com serenidade e tal. Então, o que acontece? O povo fica nervoso. Um quer abrir, outro quer fechar, outro quer vir. Calma. É preciso ter um pensamento único, de comando, de foco, que junte todos, que tenha um bom senso e que realmente as coisas convergem para fazer a coisa certa. Você vê o governador de Goiás, simplesmente abandonou o presidente da República. Por quê? Por uma decisão outra, por uma forma, por uma fala. O outro critica o chinês, porque o chinês é responsável pelo vírus, gente dentro do governo federal. Aí a embaixada chinesa pediu o que é isso? Se retrate, porque está me machucando o governo federal, ali dentro. Inclusive agora com o ministro da Educação. Então tudo coisa de graça, bobagem, que não leva a nada e que tinha a responsabilidade de conduzir. Te respondendo, governo federal, junto com o governo do estado, mas o ministro da Saúde que rege pelas determinações da Organização Mundial da Saúde. O mundo inteiro está pensando assim. Então é preciso pensar em bloco e ter uma decisão, uma forma de caminhar compacta. Aí o povo diz, não, estou protegido, porque as pessoas pensam certo, e estão pensando em bloco, e estão cuidando de nós. O que não pode o presidente diz, vou abrir, o ministro da Saúde não abre. Não é possível isso. Aí o que vamos fazer? Aí o governador do Rio faz uma coisa, de São Paulo outra. Aí começam essas ofensas em cima de decisões erradas. Aí cria um clima inseguro. Então o que temos que fazer, gente? Agora, o senhor não acha também que faltou um pouco de liderança nesse momento de um presidente da República de chamar a responsabilidade para si? Porque no início ele tratava até como uma gripezinha, nós temos que ser bem sinceros. E hoje já temos 800 mortos e poderemos ultrapassar esse número muitas vezes, né? Eu sei, mas isso é a responsabilidade do homem público, na decisão dele, na forma dele falar, na forma de se expressar. Porque o povo, o que ele espera dos seus líderes? O senhor vai tocar num ponto muito importante. É que ele seja bem conduzido, que o Brasil caminhe. Aí teve um problema, que vamos resolver esse problema da melhor forma possível. Assim, no meio dessa pandemia, no meio dessa loucura, que a gente às vezes não sabe muito bem o que faz, você corre o risco de um presidente demitir o seu próprio ministro, forma de pensar. O que seria um grande erro nesse momento. Mas assim, eu não estou aqui criticando um ou outro. Eu não quero, né, porque
aqui não vai a crítica, vai a constatação do que estamos Sim. fazendo, Uhum. e que tenha um pouquinho mais de harmonia nesses poderes, como tu me perguntaste, Juliano, para que o que você acha do ponto de vista do Moisés, não só do Moisés, de todos os governadores, e do presidente, e do ministro. Então, se todo mundo se juntar, até porque hoje você quer comprar certos equipamentos, e aí não tem para vender. A fala do filho do presidente foi muito mal Não, interpretada na própria China, e certamente isso é uma retaliação que o governo teve contra o Brasil, né? Só que o chinês, numa coisinha pequena dessa, que também foi superior, tudo bem, já foi resolvido. Porque não vamos perder tempo com isso, só que fere. Não é hora disso. Então o que vamos? O que fez o presidente americano? Mandou 23 aviões buscar produto na China. O mundo inteiro tem que ir para a China. Porque lá é que se produz. Então tem que ter uma união. É todo mundo juntos, entendeu? Então o que se espera? Governo federal, muita luz para poder fazer essas decisões, junta todos os governadores, principalmente São Paulo, né, porque existe até um jogo de vaidade, eu não sei, isso não pode acontecer. E que tenha um plano geral para o Brasil. Vamos abrir, não vamos? Se não vamos abrir, por quê? Qual é a prioridade que se dá? Não, vamos fechar. Tá, e tem um problema econômico. O que vão fazer com o problema econômico? Qual é o plano que tem? Qual é o projeto que tem de recompor esse estrago da economia? Não, o plano vai ser esse. Nós temos de reserva 300 bilhões. Podemos gastar nisso. E não tem problema se não tiver amanhã reserva. Vamos recompor depois. É preciso ter caminho. É preciso ter conversas fortes para a comunidade caminhar. Senão que se dá o quê? Há uma fofocada. Um vem para cá, outro vai para lá. O que é que tu resolve nisso? Já com a harmonia é complicado? Imagina nisso. Então, é preciso ter... Porque nós estamos no mesmo barco, cara. Nós três estamos aqui na rádio. Nós precisamos de descer. Pode pegar um coronavírus aí em qualquer um de nós e ir. Então, para aí, vamos conduzir isso direitinho. Que isso vai pegar milhões de pessoas. Então, assim esperamos. Bom senso de todos. Todas as esferas de governo, para que a gente possa sair dessa da melhor forma possível. Tomás, vou fazer minha última aqui, que me surgiu uma pauta aqui interessante. É fato que nos próximos dias vai haver uma flexibilização por parte do governo do Estado, como o próprio governador já anunciou nas últimas coletivas dele, de que nos próximos dias ele vai afrouxar um pouquinho essa questão do isolamento. Só que, para esse afrouxamento, para a flexibilização, depende de um fator que é muito importante, que é a cooperação e a participação da população em si. A gente vê hoje aí muitas pessoas na rua, com o perdão da palavra, achando que não está acontecendo absolutamente nada, reclamando, brigando, e acabam falando mal da imprensa, né? Dizendo que a imprensa está fazendo sensacionalismo, banalizando o assunto, assustando a população, quando na verdade a gente está fazendo basicamente o nosso trabalho, que é informar. Então eu queria a palavra do senhor enquanto líder aqui da cidade, prefeito da cidade, para que passasse uma mensagem para a população, dizendo para eles a importância de seguir as regras nesses próximos dias. A gente vai ter que aprender a conviver com o vírus, né, no nosso dia a dia. Não é vergonha nenhuma você sair de máscara na rua, tomar as medidas de precaução. Só que acredito que uma palavra do senhor enquanto líder aqui da cidade, da população, talvez tenha um impacto diferente, porque parece que as pessoas não estão ouvindo, não estão dando tanta atenção assim para o que está sendo divulgado amplamente pelos meios de comunicação. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para a população em relação a essa parte? Tomar os cuidados para que possa haver essa flexibilização, que afinal vai depender única e exclusivamente da gente para poder voltar ao comércio e trabalhar normalmente, né? Essas pessoas que pregam as coisas desencontradas, fake news, isso tem e terá sempre. Isso temos que aprender a conviver com isso. As pessoas contrárias querem que nada dá certo. Isso tem um monte. Querem que se exploda. Existe um pensamento de uma minoria que é assim, mas terá. Você não controla isso, é comportamental. Então, fazer o quê? O cara fala, não tem como. O que eu acho que as pessoas, nessas horas complicadas, nesses momentos difíceis, que ninguém ainda, essa doença até um pouquinho fantasma, ninguém sabe quantos somos, quantos tem em Canelinha, se tem alguém infectado ou não aqui, em qualquer lugar. É preciso, primeiro, muita calma, discernimento. É preciso ouvir muito e ver qual é o melhor caminho, porque existe, até pela televisão, o dia inteiro falando nisso, a higienização e tal. E eu sempre toco nisso, uma coisa simples, mas
a crise, seja na sua casa, seja no seu trabalho, em todo lugar da vida humana, da atividade humana, existem as crises. E você só resolve isso com calma, com discernimento. Qual é o melhor a fazer? Não, tenho a minha empresa, ela está prestes a falir. Eu vou fechar. Se reúne, com calma. O que devemos fazer aqui? Entender-se sempre. E procurando o melhor pensamento que existe em grupo. Então as pessoas devem, primeiro, pensar com consciência, pensar bem e com consciência do problema que estamos vivendo. Isso é um problema seríssimo. O mundo vive. Os Estados Unidos aí enterrando 1.500 por dia, agora está pegando a classe, por exemplo, a cor negra e os pobres. Então que devasta vai ser isso? Então isso é muito sério. Então nós aqui no nosso mundo em Canelinha, aqui no nosso mundinho, vamos nos ser mais solidários, vamos nos ajudar. Como disse ainda há pouco o padre aí, já que não pode ter aglomero, mas vamos rezar em casa. Cada um que faça bem a sua parte, se exercite em casa. Converse um pouquinho mais, se cuidem, usem máscara, usem luva, vão no mercado, distancia, porque cada um tem que fazer a sua parte. Porque você não faz por lei o comportamento, não, você tem que fazer assim, se você não fizer eu vou te multar. Quer dizer, para que chegar a esse ponto? Porque a pessoa não obedece, ela não faz aquilo que deve ser certo. Então o que temos que fazer? É fazer bem a nossa parte, consciência, conscientização. Se amanhã Canelinha faleceu, ninguém. Por quê? Porque ficaram em casa, porque se cuidaram. Que bom seria isso, né? Porque você vai ter problemas aí, até municípios próximos assim. Então cada um tem que fazer a sua parte. Mas eu pediria a eles muita calma, muita transparência na forma de pensar. Pense certo, pense bem, procure internet, coisas boas, quais são os comportamentos, o que ele tem que fazer. Vamos cuidar de nós, né? E cuidar dos outros. Você cuida de você e cuida dos outros. Usa máscara no mercado, o outro vai ver que você tem máscara, também vai usar. Se precisar de máscara, também tem ali no posto de saúde. Né? Essa iniciativa também da Nelly, registra-se, que tem essas máscaras que está fazendo, está distribuindo, está indo. Então vamos nos cuidar, porque isso é passageiro, daqui a 2, 3 vezes. Aquele na fã da falta de dinheiro, que eu sei que é insuportável, porque o dinheiro rege o mundo. E que ele se sente um pouquinho... Tem que ter essa compreensão. Tem que ter calma. A calma que eu digo não é a calma é suportar isso. O comportamental, você tem que ter equilíbrio do seu comportamento. Está em casa um dia, 2, 10 dias, 20 dias, enche o saco, te irrita, tenha equilíbrio. Porque nós estamos, tem que ser feito isso. E é passageiro. Que não pode ter doença, é perder alguém dentro de casa. Então eu queria deixar essa mensagem até sobre Páscoa, sobre essa coisa de religiosa, que as pessoas realmente abram seu coração, dê um pouquinho mais de tolerância com todos, né? Um pouquinho mais de calma, dê um conselho, troque uma ideia, né? Que Deus esteja no coração de cada um, porque nós somos muito fracos. O homem, a raça humana, ela é da natureza dela, ela é cheia de defeitos, ela é muito frágil, ela não é nada. O que salva uma pessoa é a decência e a forma de pensar consciente, ajudando, senão ele não tem rastro nenhum, o rastro dele é esse. Então já somos condenados pela nossa fraqueza, ninguém é superior a ninguém. Então é preciso, sem arrogância, ter essas decisões. Dizer à minha comunidade que estou atento. Estamos arrumando o nosso hospital. O posto de saúde está atento ali para fazer sempre os testes. E somos aqui uma administração amiga, porque estamos perto do outro. Já fizemos essa distribuição de alimentos. A assistente social já fez 60 cestas básicas. Vamos fazer mais 60, já fizeram. E vamos distribuir mais, olhando para esses mais carentes. A saúde também já distribuiu cestas básicas para aqueles mais doentes, para quem tem hemodiálise, que faz hemodiálise, o câncer, os acamados, já fizeram também. O remédio está sendo entregue em casa. Ali a equipe da farmacinha, do idoso, foi entregar em cada casa o seu remédio para ele não ter que sair e vir para cá. Legal. Esse remédio também do posto de saúde, estamos entregando em casa com a velhinha.
no papel da nossa secretária de saúde. Então estamos fazendo o possível. A prefeitura trabalha interno, mas está aí em pé, está trabalhando com informações. Assistente social, estamos aí nessa crise econômica também, informando, além de nós estar distribuindo, porque é preciso distribuir, não uma coisa doida, mas dentro de critérios, de pessoas que realmente são frágeis economicamente, eles vão ter resposta, fiquem tranquilos. Às vezes bate até na minha casa, porque é um município pequenininho, não tem lá, tem aqui, mostre como é que fica. Mas então vai vindo, então é preciso se organizar até para isso, né? Então estamos procurando fazer a nossa parte. Peço à comunidade que tenha calma. Problema financeiro, isso tudo se resolve. Devagarzinho se resolve. Estamos aí com todas as secretarias atentas, o hospital pronto para atender a nossa turma, espero que não, mas pronto para atender. O assistente social pronto ali para atender e informar. Então, qualquer dúvida também me ligue ou nos procure, né? Mas quanto mais calma, serenidade e razão nessa hora, é o melhor. É hora para estar aí com esses desencontros, conversas que um acredita, outro não. Passou essa época, estamos em 2020, sabe? Infelizmente caiu essa desgraça aí para todo mundo, que está todo mundo no mesmo barco, tenha calma. Assim está o Brasil, assim estão todos os estados, assim, Canelinha vai perder a arrecadação, não sei como é que vamos resolver, mas eu tenho certeza que vamos resolver. O econômico, não resolva a morte, o óbito, mas se ficarmos aí de perna para cima, a economia do município, aí não é só o meu, é de todos, com certeza nós vamos dar uma solução, vamos dar um jeito. Estamos priorizando ali então tudo para a folha de pagamento, para não deixar faltar, né, porque as pessoas precisam se alimentar. Empresas em Canelinha muitas trabalham com espaçamento, com o álcool gel, respeitando isso, porque tem o seu saláriozinho, até para se sustentar, para ir no mercado, porque o mundo não pode também parar todo. Quando se fala em comércio, porque o comércio ele tem o trânsito, né? Você entra, sai, vai para cá. É só por isso o comércio, eles são um pouquinho duro, o transporte coletivo. Mas, por exemplo, as empresas, né? O setor privado, às vezes estão trabalhando com menos pessoas, sabe? Estão se virando. Começando a voltar, né? A voltar, mas com segurança. Sim. Não precisa botar o pânico. Porque a liderança política também é empresarial. Porque quem comanda é quem tem a força. A CISC, Associação Comercial e Industrial de Canelinha, São João, por ali, essas associações comerciais, associações de empresa. Então é preciso que todos se engajem. É o padre, é o pastor, é o delegado, é o comandante da Polícia Militar. É que todos estejam engajados no mesmo projeto. Vamos com calma, gente. Não precisamos ser duros. Se tiver algum comércio, pode chegar com calma e educadamente também, né? E pedir para que feche, porque tem essa determinação. É preciso ter essa consciência. Simples. Essa é simples. Então, assim espero. Um abraço aí na minha comunidade. Um feliz Páscoa. Infelizmente, dentro de casa ele não tem um chocolate, mas o ano que vem terá. Ou passando 2 meses, fizemos a nossa Páscoa em maio, junho, né? E assim caminhamos. Prefeito, obrigado pela participação aqui, até uma próxima oportunidade. Hoje nós conversamos um monte sobre todos os assuntos, até mesmo porque o senhor tem pouco tempo para vir na rádio, quase não consegue comparecer aqui. Quando vem, a gente consegue fazer várias perguntas. Obrigado pela participação. Valeu, Tomás. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Juliano. Sei que você tem mais perguntas para fazer. Um monte, mais. É uma pena, porque também gosto de responder as perguntas. Nada aqui. Faremos mais, inclusive agora nós temos o site da Canelinha FM, redes sociais. É que na verdade a nossa intenção aqui é basicamente isso, mostrar para a população, número 1, que realmente é uma situação muito séria e que número 2, a gente só vai sair dessa situação com a participação e com a cooperação de todo mundo, né, prefeito? E esse improviso eu gosto muito, porque nem sei nem as perguntas que não, a gente vai no amor. Sei, mas o bom é assim. Inclusive, nós então você vai puxando aí os assuntos, uma coisa ou outra. Estamos ao vivo aqui na rede social aqui, todos perceberam aqui que não tem pergunta feita, né? A gente foi aqui fazendo as perguntas, o prefeito foi aqui, então, conversando com a gente, conversando com a população. Então, por isso que a gente gosta de fazer esse tipo de pergunta, né, prefeito? Eu até diria assim, Tomás, a gente são momentos agora que a gente precisa de ajuda. Todos precisam ser ajudados. Todos. Está morrendo aí gente boa. Primeiro-ministro da Inglaterra, ele está na UTI. Está na UTI, está valendo aqui agora. Aqui não escolhe.
Então são nesses momentos que a gente sente até a solidariedade da própria comunidade. Então, só para finalizar, prefeito, eu busquei uma informação agora que me chamou a atenção aqui, ó. Covid-19 já matou em um mês mais do que a dengue, H1N1 e sarampo em 2019 no Brasil. Então caiu por terra aquelas pessoas que vão lá compartilhar notícias falsas, dizendo, mas quantos morreu pelo sarampo, H1N1, e ninguém fala nada. Então eu vou ler aqui só rapidinho aqui, ó. A Covid-19, doença causada pelo coronavírus, já fez mais vítimas em 43 dias do que a dengue, H1N1 e sarampo. Mataram ao longo do ano passado, inclusive, tá? E segundo o último boletim do Ministério da Saúde, que não é imprensa que está divulgando, e sim o Ministério da Saúde, divulgado ontem, quarta-feira, 800 pessoas já morreram pelo Covid-19. E ao longo de 2019, a dengue, que é a epidemia aí do Brasil, provocou então 782 mortes no ano passado inteiro. H1N1 matou 796 pessoas e o sarampo matou 15. Isso foi ano passado. Esse ano, para você ter uma ideia, já morreram 800 pessoas do Covid e até o momento morreram 148 pessoas em decorrência da dengue, 64 delas no Paraná. E então subiu aí nesse momento para 69 pessoas aí no Paraná, do óbito até a noite de ontem. O total de dengue no país, no mesmo período aí, é de 484 mil pessoas, no 15% superior ao mesmo intervalo de 2019, porém aí morreu só até o momento 148 pessoas nesse ano de 2020. Ou seja, então as pessoas que estão aí compartilhando, principalmente no Facebook, aí, pelo amor de Deus, vamos parar com isso aí, que já passou da hora, né? Porque morre mais gente de sarampo, morre mais gente disso, daquilo, já morreu então o triplo a mais de Covid-19 do que as 3 juntos nesse ano. Mas isso é simples, só que sempre terá, tem e terá. Mas o importante é que a maioria, e grande parte, 90 e poucos por cento, eles têm um caminho, né? Eles ponderam. Mas aqueles que ainda não acreditam, eles vão sofrer, não na própria pele, mas vão constatar que as coisas não são tão simples assim. Mas é o mundo, é a humanidade, é nós aí vivendo nesse barco e todo mundo procurando viver bem, ser feliz. Nessas horas, então, claro, bate a ressaca e nada tem prazer, vamos dizer assim. Mas são momentos na vida que a gente tem que passar. E são nessas horas que a gente sempre tem que ter o equilíbrio, a calma, né? Mas eu quero deixar, assim, essa mensagem para a nossa comunidade aqui de forma muito tranquila, né? Cada um faz a sua parte. Estamos aqui presentes. As instituições de Canelinha funcionam, né? E esperamos que isso logo passe. Mas enquanto não passar e a gente não tiver a certeza, vamos então fazer o nosso papel, que é, quanto mais isolados, quanto mais em casa, menor a transmissão, é menos doente. Aí passou essa fase, descobrir o remédio, podemos ir para casa, porque se tiver a transmissão e eu pegar, não tem problema, já tem remédio e eu vou me curar. Então esse é o pensamento. Obrigado aí, Juliano, e obrigado, Tomás, e um abraço amigo para a comunidade de Canelinha. Ok, então essa foi a participação do prefeito Moacir Montebello nesta manhã de quinta-feira, né? Quinta com cara de sexta-feira aí, vem um feriadão por aí, feriadão na verdade que as pessoas já estão aí, já torcendo para que termine logo essa quarentena aí, mas tem que ter um pouco de paciência.